A paz do Senhor, alunos da Igreja AD Trindade, sejam bem-vindos a mais uma vez a essa EBD virtual. Eu sou a professora Luciana, diaconisa Luciana Evangelista, e estou aqui mais uma vez para meditar com você em mais uma lição, a lição 8 deste primeiro trimestre de 2021. Uma lição que tem falado muito, um trimestre que tem falado muito a respeito de Esther, não é? E de tudo que Deus fez para salvar o povo, não é? E a lição de hoje ela não vai ser diferente. Nós vamos continuar falando a respeito disso, né? A respeito das formas como Deus faz para livrar o seu povo de situações adversas. E o tema da nossa lição é a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Antes de nós começarmos a lição, eu quero agradecer aqui ao pastor Benjamin, à pastora Simone e ao pastor Luiz e ao evangelista André, que estão à frente do MEC. O MEC é o Ministério de Educação Cristã aqui da nossa igreja, e para mim é uma honra estar aqui e compartilhar um pouco do que Deus falou ao meu coração a respeito dessa lição. Amém? Vamos orar para a gente iniciar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Eu louvo a Ti, Deus, e peço que através dessas mídias, das redes sociais, das mídias sociais, que várias pessoas possam ser tocadas por essa palavra e os ensinamentos do Senhor cheguem a vários lugares. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa cumprir o seu propósito através dessa lição. Bom, irmãos, o texto áureo dessa lição, ele está em Esther, capítulo 5, versículo 3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E a verdade aplicada, ela diz: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. Essa lição, irmãos, nós vamos falar de duas situações, de duas atitudes extremamente importantes para Esther e para nós nos nossos dias, que são as estratégias e os planejamentos. Nós temos que ser estrategistas e nós precisamos planejar o que nós iremos fazer. Para quê? Para que a gente possa agir diante dos infortúnios de uma maneira mais certa, de uma maneira mais assertiva. E eu já quero falar aqui com vocês a respeito de duas palavras que estão no título dessa lição. Nós temos aí ousadia e infortúnios. Ousadia, ela é sinônimo de coragem, e infortúnios são adversidades. Então, o que o comentarista da lição pensou quando ele deu esse título? Então, a coragem do cristão diante de situações adversas. Todos nós passamos por situações adversas. Cada cristão tem um tempo de passar por elas, e isso é cíclico. Nós passamos por uma, vencemos essa situação de dificuldade, comemoramos, Temos o momento da vitória, mas haverá outras situações em que outros momentos adversos e dificuldades aparecerão na nossa vida, A própria palavra do Senhor, ela não mentiu, ela não nos deixou enganados. A Bíblia fala que nós aqui no mundo, nós teríamos o que, irmãos? Aflições, mas que nós venceríamos o mundo, O Senhor não nos abandonaria. Na Bíblia não fala que nós não teríamos dificuldades. A Bíblia diz que nós não seríamos abandonados. E o Senhor não nos abandona. E não abandonou Esther e nem o povo dela. Então a gente já está aí numa construção. Eu não vou aqui repetir o que os outros colegas meus aqui falaram. Quem é aluno da EBD já está aí bem situado. A maioria de nós já conhece a história de Esther. E eu quero focar na estratégia e no planejamento, para que a gente possa dar uma continuidade e otimizar o tempo. E que nós possamos tirar lições que são pertinentes para mim e para você. O que eu posso ver na atitude de Esther como rainha, mas reconhecendo a soberania de Deus? O que nós podemos ver nas atitudes dela, que eu e você podemos fazer na nossa vida, tanto cristã quanto na nossa vida secular? Tem 3 objetivos, irmãos. Os objetivos da lição são
mostrar que devemos ser ousados, que nós devemos ser corajosos. Segundo, explicar que para Deus nada é impossível. Então nós vamos perceber que em nós não conseguimos nada, mas quando nós confiamos e entregamos as nossas limitações e as nossas dificuldades em Deus, aí sim há uma solução para aquela situação. E terceiro, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. O texto de referência, para quem for acompanhar, está em Esther, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Eles pularam o versículo 2, né? O comentarista achou por bem pular o versículo 2, mas eu quero fazer a leitura dos 5 versículos para a gente poder fazer um contexto melhor, tá? Essa é uma lição bem sucinta, eu acredito que o tempo vai ser suficiente para isso. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, Esther capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Então, o contexto da lição é esse, não é? A rainha Esther, ela está diante de uma situação em que ela precisa defender a si própria, não é? E ao seu povo, porque ela é judia e o povo judeu também está sendo ameaçado por um decreto ali, né, que foi feito pelo rei, mas o rei ele foi mal assessorado por Amã, né? Então Mardoqueu, né, já deixou Esther a par a respeito disso, né? Mardoqueu, vocês já sabem quem é, né? Tem versões que falam que ele é tio, primo. O fato é que era um parente que cuidou de Esther, porque Esther era órfã. E ele mostra para ela que agora chegou o momento de ela pelejar pelo povo. Então ele vai instigando Esther para ela não se esquecer disso, né? Até no versículo 13 do capítulo, versículo 14 do capítulo 4 diz assim, ó: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de seu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura não foi que foi elevar-te rainha. Então ele vai lembrando Esther, falou, quem sabe não foi para isso, para esse livramento que Deus te colocou aí como rainha. Né? Então ele coloca Esther a par da situação envolvida ali e ela começa a pensar o que ela pode fazer a respeito disso. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, dessa palavra que eu li anteriormente, né, Mardoqueu falando a respeito do que estava a possibilidade de acontecer com o povo ali. E ela, o que ela faz? Ela coloca todas as suas servas, né, e pede para o povo, e ela também, eles vão fazer um jejum de 3 dias. E depois disso é que ela entra na recâmara, na frente do rei. Porque, irmãos, na época não era conveniente que as pessoas fossem ao rei sem ele pedir que fosse. Então, ela tinha que estar preparada para essa situação. Era muito comum que quando as pessoas fizessem isso e não fossem chamadas, que houvesse ali uma morte, né? que elas fossem presas, ainda que fosse a esposa do rei. Então, tinha um medo real da Esther. Então, ela se preparou para isso. E é interessante que a Bíblia fala, né, que ela ficou num pátio, como se fosse ali um quintal antes de chegar na sala onde o rei estava. Mas o rei a viu. E quando ele a viu, ele pede para ela entrar. Né? Ele pega o cetro, estende o cetro, porque o cetro era uma forma de mostrar que ele deixava a pessoa entrar, ela toca no cetro. E aí ele fala, né, que ela pode pedir o que quiser, que ele estaria ali pronto a dar. Olha só. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Isso aqui é o versículo do texto áureo. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei.
Interessante, né? Ela não falou o que ela queria, qual era o pedido. Ela primeiro preparou o terreno. Aquele lugar ali era o lugar do rei, não é? Era o lugar em que ele era o soberano. O que ela fez com estratégia? Ela chamou o rei para o lugar dela, né? Para o lugar aonde ela se sentia segura. Então, ela preparou um banquete, convidando Amã também, né, que era a pessoa que havia instigado o rei a fazer o decreto, mas esse banquete não era lá nos despojos não, ali onde o rei ficava, não era ali naquela recâmara do rei, era na dela, então ela estaria no lugar, que é um lugar que ela já conhece, que era o seu lugar, ela seria a anfitriã. E aqui eu vejo, irmãos, que além da estratégia que Deus deu a Esther, a gente pode aprender uma outra coisa aqui, que há situações em que nós devemos saber o que falar. Não é em todo lugar que nós devemos falar, Há coisas que nós precisamos falar, mas não é naquele lugar, não é naquele ambiente, não é naquele momento, Então, existem os locais, existem os momentos. Então, numa reunião, num almoço familiar, não convém que você fale de um determinado assunto que talvez não vai ser bom ali para toda a família, mas talvez num outro momento, numa circunstância um pouco mais aconchegante, com menos pessoas, em que esteja somente as pessoas que precisam saber daquele assunto, talvez a pessoa vai ouvir mais. Então aqui eu vejo Esther usando de estratégia, porque ela vai chamar o rei para o lugar de convívio dela, mas entendendo também que aquele assunto era muito importante e ela precisava falar num lugar onde ela se sentisse mais segura. E o versículo 5, então disse o rei, fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther havia preparado. Então, esse é os versículos que foram colocados aqui como texto de referência. E aí, no texto 1, no tópico 1, fala assim, devemos ser ousados. Nós temos uma acepção da palavra ousado de uma maneira que talvez não seja a mais comum, Quando a gente fala, nossa, essa pessoa é muito ousada, Então a gente geralmente leva para o lado negativo. Mas se você for ao dicionário, a palavra ousado, ela tem mais a ver com coragem, alguém destemido, alguém corajoso. Então, o comentarista, ele nos pede para que nós lembremos que, como cristãos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser corajosos. E nós estamos vivendo uma circunstância como cristãos, como seres humanos e como cristãos, que requer de nós essa ousadia. Requer de nós essa coragem. Porque eu e você somos bons? Não. Mas porque nós servimos a um Deus que já conquistou tudo na cruz por nós. Amém? Então nós precisamos levantar essa voz de coragem, crendo no Deus que já ganhou as vitórias por nós. O que mais aqui, irmãos, que eu achei interessante? Há 3 armas para aquele que é corajoso, para aquele que é ousado. Essas armas são a força, o amor e a moderação. A moderação é o domínio próprio, Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, em que nós vamos ter fortaleza, amor e moderação. Então, aquele que é corajoso, ele tem força, ele tem amor e ele vai ter domínio próprio, que é o que eu e você, como cristãos, nós precisamos ter. E a gente precisa entender que tudo isso nós teremos, não é porque nós como humanos temos essas características, Não é porque nós temos um eu superior ou porque nós temos uma autossuficiência, não. Isso é garantido em nós através da ação do Espírito Santo. Quanto mais nós dependermos da ação do Espírito Santo, mais destemidos e mais corajosos nós vamos estar para enfrentar essas dificuldades. Lá no tópico 1.1 fala assim, a ousadia de Esther. Por que o ato de Esther foi um ato ousado? Primeiro porque ela era mulher,
não é? E a gente sabe que naquela sociedade da época não era comum que as mulheres tomassem atitudes tão destemidas como essa. Segundo, porque independente de ser mulher ou não, todo mundo sabia o que poderia acontecer com alguém que fosse até o rei sem ter sido convidado. E ainda assim, ela foi ousada, ela foi corajosa, ela foi estrategista. E interessante que quando a gente lê o livro de Esther, nós não vemos em nenhum momento ela tendo alguma atitude assim que a voz dela se sobrepunha, ou que ela tenha que se desesperar, ou que ela tenha que gritar, ou brigar, não é? Muitas vezes nós achamos que ser corajoso é aquele que fala mais, é aquele que peita, né, vamos dizer assim, entre aspas, qualquer briga, é aquele que não leva desaforo para casa, e na maioria das vezes não é isso. Ser corajoso, muitas vezes, é dar um passo para trás para depois você ter condições de dar 2 adiante, não é? Ser corajoso, em muitos momentos, é se calar para lá na frente você ter condições de falar e falar em força, em amor, em domínio próprio, né? Que foi o que Esther conseguiu fazer. Então fica aí essa dica, né? Nem sempre para ser corajoso, para mostrar coragem, nós vamos gritar, bater, brigar, não. Na maioria das vezes você vai usar o seu raciocínio e, no nosso caso aqui, que cremos em Cristo e cremos na ação do Espírito Santo, nós vamos usar o próprio Espírito Santo que está em nós. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que agiram com coragem, né? Nós temos o rei Davi, Josué. Eu quis trazer algumas mulheres também que ousaram, né, para a época delas. Então a gente tem aí a profetisa Débora, Raabe, né, que acreditou nos espias e ela fez conforme eles queriam e deu tudo certo. Então ela teve que ter uma dose de coragem, né? Uma nova convertida, ela tinha começado a ouvir falar de Deus naqueles momentos e ela acreditou, confiou, ousou, né? Ela teve a coragem necessária. E eu e você, nós precisamos entender que como cristãos, isso vai ser necessário na nossa vida. Não só para a gente enfrentar os infortúnios, as adversidades, mas muitas vezes até para nós defendermos a nossa fé, nós vamos precisar ser ousados, né? Nós precisamos ter coragem e ousadia. O tópico 1.2 fala assim, não seja covarde, né? Quando eu leio o versículo do capítulo 4, em que Mardoqueu fala com a Esther, falou, oh, se você não quiser, eu sei que Deus pode levantar uma outra pessoa, tá? Não vai achando que só porque você não quer, tá todo mundo perdido, não. Eu creio num Deus que vai fazer se você não fizer, mas eu também creio que vai que Deus te colocou aí e foi para isso. O que eu tô querendo dizer com essa situação aqui, né? Provavelmente, em alguma situação ali, Mardoqueu talvez tenha pensado que Esther estava com medo, né? Ou então ela não estava se munindo de coragem. A Bíblia não deixa isso claro, mas a forma como ele fala nos dá a entender isso. Ou que ela estava raciocinando, né? Pensando como que ela faria. Mas ainda assim, irmãos, ela não foi covarde, né? Depois que ela entendeu todo o processo, ela saiu entendendo perfeitamente o que ela iria fazer, né? E com uma estratégia definida. E uma estratégia muito simples, né? Ela estava diante de um embaraço muito grande, mas ela creu em algo que nós também cremos, que são as nossas armas, né? Que é o jejum e a oração. E ela jejuou juntamente com as suas servas, né, e com o povo durante 3 dias, por essa causa, para que ela pudesse adentrar, né, e falar ali com o rei. Porque só depois é que ela realmente disse o que ela queria ou a petição que ela queria. Tópico 1.3. Seja corajoso. Vocês viram que a lição vai sempre repetindo isso? Né? É porque é algo que é o base, né? É a base, é o necessário para que a gente saia dessa lição compreendendo que nós precisamos ser corajosos.
Ah, Luciana, mas eu não sou corajosa. Eu não estou falando de timidez, tá, gente? É coragem no sentido de convicção, de saber que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus em quem nós confiamos, que peleja as nossas batalhas quando nós colocamos essas batalhas à frente dele. Então, quando nós não peitamos as batalhas, a gente mostra para Deus que a gente não consegue estar sozinho, Deus vai lá e faz por nós. Então, é essa coragem, é esse ímpeto aqui que a lição está querendo dizer. Coragem é uma característica do cristão, e isso em Deus, irmãos. A coragem do cristão, ela não pode vir do nosso eu, ela não pode vir da nossa autossuficiência, mas sim pelo que Cristo já fez por nós e conquistou por nós. Esther, ela tinha essa convicção. Ela sabia que com o jejum, ela teria essa coragem que ela necessitava para mostrar o fato e fazer a petição para o rei Assuero. O tópico 2. Para Deus, nada é impossível. Esse tópico também é o segundo objetivo da nossa lição. Não existe impossíveis. Talvez para uma pessoa que depois soube desse assunto, deve ter imaginado assim, como que isso aconteceu? Nunca que ela vai conseguir pedir isso, Tantas revelações ao mesmo tempo, porque ela teria que falar que era judia, ela teria que falar do decreto, que era contra o povo dela. Então, eram muitas revelações ao mesmo tempo. Mas ela confiou no Senhor, entendendo que para Deus não haveria impossíveis. E interessante que a situação ali era uma situação de tanta angústia que a impulsionou a ter uma atitude de fé, que foi o jejum de 3 dias. E aí eu anotei aqui, que muitas vezes a dor, ela nos impulsiona a buscar a Deus. Você já percebeu que você busca mais a Deus quando você está com mais dificuldade? Ou é só lá em casa que a gente faz assim? Não é? Muitas das vezes nós buscamos mais a Deus quando o sapato está mais apertado, não é? Quando a gente sente a dificuldade assim, parece que no seu pescoço assim, não é? Então, nesses momentos é que a gente lembra, eu tenho um Deus que pode tudo, um Deus que pode todas as coisas, e aí nós recorremos a Ele. E que bom, que a gente ainda lembra que existe um Deus que peleja todas as batalhas por mim e por você, porque a gente está dentro de um mundo em que muitas pessoas não acreditam nesse Deus, mas eu e você, nós podemos acreditar, cremos nele, testificamos dele nas nossas vidas. Amém, irmãos? O 2.1 é simples em suas atitudes. As atitudes de Esther foram extremamente simples. Foram estratégias que nem se pode chamar de estratégias de guerra. E ela estava literalmente numa guerra. Ela usou armas espirituais, o jejum e a oração. Aqui não fala da oração, mas a gente sabe que não há como jejuar sem você estar em oração. Então, as armas que Esther utilizou para enfrentar essa peleja foram armas espirituais, e que muitas pessoas não dão crédito, mas nós sabemos que a oração e o jejum, ele pode sim acabar com situações que pareciam humanamente impossíveis. E foi isso que aconteceu ali com Esther. Ser um cristão verdadeiro é um ato de coragem, em todo tempo, mesmo na sua simplicidade, é um ato de coragem. Depois que houve esse momento do jejum, Esther aparece, o rei a vê, ele a chama, ela entra, Aliás, ele estende o cetro, ela entra, ela toca no cetro e aí ele fala que vai atendê-la, mas ela faz o convite para que ele vá a um banquete, que ela não quer falar ali na recâmara, ela quer falar no seu recinto, no seu lugar, na sua casa, vamos dizer assim. 2.2. Dê um passo a mais. E muitas vezes nós precisamos de uma atitude a mais de fé, de uma atitude de ousadia. Esther fez isso, ela deu um passo a mais, ela rompeu paradigmas. O que ela fez, provavelmente muitos homens impetuosos e corajosos da época
talvez não fariam. Mas eles não fariam porque eles iriam pensar apenas nas forças dos seus braços ou no seu intelecto, né? E Esther, ela não foi enfrentar essa situação pensando no seu intelecto ou na força das suas mãos, mas ela foi enfrentar a situação pensando no Deus que podia livrá-la dessa dificuldade e livrar todo o povo. Ela ousou entrar na presença do rei. A situação aqui requeria uma estratégia rápida, né? Ela precisava dar esse passo rápido. Ela não tinha muito tempo para pensar a respeito. Então, ela precisava dessa ousadia o mais rápido possível. Com Deus, nós podemos dar esse passo a mais, né? Na nossa vida também é assim. Há momentos em que nós precisamos ter um passo a mais de fé, né? E confiando que Deus sempre está conosco. Foi assim na vida de Esther, foi assim na vida de Moisés. Moisés teve uma grande situação para desenvolver, né? Levar o povo no meio do deserto até a terra prometida. E em muitos momentos a gente sabe que Deus tinha um diálogo aberto com Moisés e Moisés falava: não, Deus, eu não quero anjo não, se o Senhor não for, eu não vou, não é? Então ele dependia de Deus, não é? Ele tinha essa convicção de que ele conseguiria vencer se Deus estivesse com ele. O tópico 2.3, a segurança na confiança em Deus. Irmãos, vocês já viram uma criança em que ela está num lugar, como se fosse essa mesinha aqui, né? Uma criança de uns 2 aninhos, não sei. E aí às vezes ela está andando aqui, né? Não é o ideal. E aí o pai está de lá e o pai dá a mãozinha assim e fala: vem, meu filho. E a criança vai. Por que ela vai? Porque ela confia, né? Ela confia no pai dela. Quando eu li esse tópico aqui, ó, a segurança na confiança em Deus, irmãos, quando nós confiamos em Deus, é como essa criança, não é? A gente não vê que tem aqui um vão e pode cair e machucar. Você olha para Deus, né? E Esther fez isso. Esther, ela confiou inteiramente no Senhor. Ela lançou totalmente a sua ansiedade sobre Deus, né? Nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que fala, né, para a gente lançar toda a nossa ansiedade. Ela se escondeu em Deus. No Salmo 91 fala sobre isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Ela se escondeu nessa sombra, entendendo que Deus estaria ali com ela, né? Ela tinha essa convicção, essa segurança, e essa segurança fez com que ela confiasse que o plano daria certo. Porque a gente está aqui falando de uma estratégia, não é? Ela está ainda nesse planejamento, confiando de que o que ela está planejando vai dar certo, como deu, que é o que o tópico 3 vai falar. As vantagens de se fazer um planejamento. Irmãos, nada na nossa vida vai para frente sem um planejamento. Não tem como. Se você quer começar bem e terminar bem, precisa de um planejamento. Ninguém casa sem fazer um planejamento, né? Você não compra uma casa do nada. Você não faz um roteiro de viagem sem você se planejar para aquilo, né? Então nós precisamos ter isso na nossa vida, o planejamento, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã. O próprio Deus, irmãos, ele foi um Deus que planejou. Se você for pensar na criação do mundo, Deus planejou direitinho. Eu até anotei aqui, né? No primeiro dia houve a luz, depois o firmamento, depois mares, terra e vegetação, depois Deus criou os luminares, depois os peixes e as aves, no sexto dia os animais e os homens, e o homem. Até os animais, tudo foi com o poder da palavra. Só quando chegou no homem é que Deus colocou a mão na massa, vamos dizer assim, né? Deus formou. Irmãos, isso aqui foi um planejamento que Deus fez.
Deus fez um planejamento e no sétimo dia ele descansou. Então, Jesus também se preparou, ele se planejou ministerialmente, né? Teve o seu batismo, depois houve um momento em que houve a escolha dos 12 discípulos e aí eles caminharam 3 anos e 3 anos e meio, esses discípulos, aprendendo com Jesus, né? Para que depois eles pudessem anunciar a palavra de Jesus. Então, houve ali um planejamento também. Então nós, como cristãos, nós também precisamos entender que o planejamento ele é a porta para o nosso sucesso. Esther só teve sucesso no que ela planejou porque houve um preparo, né? Ela se preparou e essa preparação é o planejamento. Quando nós nos planejamos, nós conseguimos ver o que deu certo, o que pode dar certo e o que pode não dar certo. E geralmente, quando a gente faz um planejamento, a gente consegue até colocar um plano A, um plano B, que são as possibilidades para você não ficar ali perdido naquela situação. Mas quando a gente não se planeja, o que acontece? Na primeira dificuldade que vem, parece que a vida acabou, porque você não se planejou. Então, irmãos, nós precisamos entender isso na nossa vida, né? Que o planejamento ele é extremamente importante para que a gente entenda o sucesso. Quando eu falo sucesso, aqui é no sentido de êxito, tá? Não estou falando assim de financeiro. Pode ser? Claro que pode, mas não é só isso. É no sentido de conseguir o seu objetivo, alcançar o seu objetivo final. Nós vivemos numa sociedade que ama olhar o produto final, né? E ficar meio que conjecturando ou desdenhando, né? Nossa, mas o que essa pessoa fez para chegar aí? Mas ninguém viu o quilo de sal, né? Vamos dizer assim, que essa pessoa comeu. Ninguém lembra ou não quer lembrar de todos os sacrifícios que essa pessoa fez anteriormente. Nós temos um péssimo hábito de olhar apenas o local final onde essa pessoa está, mas dificilmente nós lembramos das dificuldades ou das coisas que essa pessoa teve que abdicar para ela chegar no seu objetivo final. Isso é planejar e isso é escolha também. Cada um faz a sua escolha, cada um planeja conforme acredita que pode ser que dê certo. Agora, para nós que somos cristãos, não adianta nós termos estratégias e planejarmos se nós não colocarmos isso nas mãos do Senhor. Nós precisamos ter estratégias? Sim. É importante planejar? Com certeza. Mas não adianta eu virar as costas para Deus e não mostrar o meu planejamento para Deus, né? Porque o nosso coração faz planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Esther, ela teve 3 dias para desenvolver a sua estratégia, para fazer o seu planejamento, para se preparar para essa situação, né? Tem alguns comentaristas que eles falam um pouquinho a respeito dos planejamentos. Nós temos 3 tipos de planejamento, né? Curto, médio e longo prazo. E isso, eu não vou entrar aqui muito no mérito, porque isso é muito subjetivo. Talvez a compra de uma casa, para a maioria de nós, seja um planejamento de longo prazo. Mas dependendo do poder aquisitivo de alguém, talvez seja de médio prazo, né? Há coisas nas nossas vidas que talvez pela nossa idade, não é? Ou então pelo tempo que já se passou, seja de curto prazo, é algo de emergência. Já para alguém que está começando a vida agora, pode ser que possa demorar mais. O fato é que tanto para quem está num curto prazo ou para quem está num longo prazo, vai ser importante passar pelo planejamento, né? Para que ela tenha noção de quanto tempo isso vai ser necessário para desenvolver ou para chegar a esse objetivo. 3.1. Planejar é preciso, né? Ninguém sai do lugar sem um bom planejamento. Não abra mão do planejamento na sua vida pessoal, ministerial. Nós temos que ter um planejamento como cristãos, né? Onde nós queremos chegar. Não, esse ano eu quero ter um devocional com Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero meditar mais, eu quero 5 minutos ficar com os meus filhos meditando num capítulo da Bíblia. Irmãos, isso é um planejamento.
Se você não planeja, não vai sair da sua mente. Se você coloca no papel e transfere e fala para outra pessoa, a possibilidade de isso acontecer é maior, principalmente quando a gente está falando de planejamento familiar. O planejamento familiar, ele precisa ser compartilhado com as demais pessoas que fazem parte dessa família. 3.2. O planejamento produz sucesso. Quando nós planejamos, nós nos preparamos até para as possibilidades negativas, e isso traz condições para mim e para você de termos sucesso. É interessante que na vida de Esther, bem no iniciozinho, a gente sabe que ela não falou para o rei que ela era judia. Nada disso foi revelado. Por quê? Porque não era o momento de revelar ainda. Mas houve um momento. E o momento foi essa situação aí dos banquetes, Porque ela não deu só um banquete. Depois ela chamou o rei para outro banquete, Então a gente vê que nessa situação ela contou das suas origens, ela falou dos planos de Amã, Porque ela praticamente diz que Amã instigou o rei a fazer o decreto. Tanto é que o rei fica com tanta raiva, fica tão irado, que a corda, que Amã já tinha feito para Mardoqueu, ela foi usada para ele próprio, Para você ver como que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus poderoso. Mas tudo isso, irmãos, só aconteceu porque houve um planejamento, houve estratégia, e houve uma mulher que ela teve ousadia como cristã. Ela foi corajosa, entendendo que a vida dela e a vida de todo o povo estava nas mãos do Senhor. A coragem de Esther não é porque ela era rainha, não é porque ela se achava mais ou menos, mas é porque ela tinha convicção de onde ela tinha saído e de onde Deus a havia colocado. Ela tinha convicção de que Deus não tinha feito tudo isso à toa. O Senhor tinha um objetivo, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um projeto, que é como o Mardoqueu falou, Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí, E nós sabemos que foi exatamente assim. 3.3. No 3.2 lá, Ela não falou que era judia, quando ela teve que agir, ela resolveu fazer o jejum, ela escolheu o momento certo de falar, eu acho isso lindo, porque ela tira o rei Assuero do lugar de conforto dele, onde ele se sentia rei de verdade, E ela leva ele para o lugar de afeto, Que quando ele ia à casa de Esther era um lugar afetivo dele. E ali ela meio que vê Assuero como um homem, não só como o rei, E ali ela sabia que ele teria outros olhos e outros ouvidos para ouvir ela fazer a petição. Então ela foi muito inteligente, muito sagaz nesse ponto, Porque ela trouxe Assuero para o lugar em que ela se sentia mais confortável, que era a casa dela, vamos dizer assim, 3.3. Espere o momento certo, Esther teve que ser muito calculista e guardar o que ela sabia para o momento certo. E nós, como mulheres, nós sabemos como é difícil, A gente não falar o que a gente já sabe, a gente não demonstrar o que a gente já concluiu. Esther teve que ter todo esse domínio que nós mulheres sabemos que não são domínios fáceis de termos, Ela teve que ter a moderação, que é o domínio próprio, para que o plano dela pudesse dar certo, E pela graça do Senhor ela conseguiu. E é isso que nós precisamos fazer. Esther apresentou-se diante de Deus, ela planejou, ela entregou o planejado ao Senhor. E eu e você, nós precisamos fazer isso também. Apresente-se diante de Deus, planeje o que você deseja e coloque esse planejamento na frente do Senhor, para que Ele aprove ou não. Ela resolveu fazer a petição no lugar seguro, ela foi estrategista. Que hoje nós possamos também nos encontrar num lugar seguro e fazer a petição para o nosso Deus. Talvez seja a sua casa, um lugarzinho lá que só você e Deus, que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele nos enche de coragem e de ousadia quando nós confiamos nele, quando nós entregamos as nossas adversidades a Ele. E aí sim, nós conseguimos fazer como o título da lição fala, Nós conseguimos vencer e ser corajosos diante dos infortúnios da vida.
Eu espero que essa lição tenha falado ao seu coração como falou ao meu e que você saia dela entendendo que, como cristãos, nós precisamos ser estrategistas, nós precisamos planejar, nós precisamos ser corajosos. Porque nós somos bons? Não, mas o Deus que nós servimos já conquistou tudo isso por nós na cruz e é nele que nós confiamos. Deus abençoe e tenha um domingo excelente na paz do Senhor.